E todo mês nós lemos ela no culto de Santa Ceia. Pode ir com calma, vai lá no sumário da tua Bíblia, vê onde está o livro de Coríntios, em qual página ele está, na 1200 e pouco, vai com calma. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Quando eu estava estudando, o Senhor falou comigo acerca de atitude. Eu estava separando uma outra mensagem a respeito de temperamento, como eu ministrar na semana passada. E o Senhor mudou totalmente o curso da mensagem. Eu falei, Senhor, o que eu vou pregar agora, né, nessa correria de campo dentro, tudo? E eu não conseguia estudar uma mensagem e entender o que o Senhor estava falando. Eu falei, já sei. Eu vou pegar o caderno de sermão da minha tia, né, a tia pastora Ruth. Quem já ouviu ela pregar, sabia que ela era uma sumidade na pregação. Ninguém pregava como a Ruth. E eu vou ver se tem algum sermão lá. E no último sermão da Ruth, foi em 2020, falando acerca de atitude. Foi exatamente o que Deus falou comigo. Foi assim, Davi, toma uma atitude e volta a ministrar. Porque tem outras áreas dentro da minha casa que você também precisa atuar. E o sermão da Ruth falava sobre atitude. Eu fui lendo, fui estudando ele. E quando eu cheguei no final, no sermão dela estava escrito assim, e ainda está por terminar. Foi o último sermão que a minha tia pregou antes de falecer, e foi quando Deus me deu a finalização desse sermão hoje. Então eu quero que você escute essa palavra com muita atenção. É especial e vem direto do céu para o teu coração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 vai dizer assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu vou ler de novo, você vai atentar e vai guardar isso. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Terceira vez que você gravar na sua mente, irmãos. 1 Coríntios 11, 30. É assim que a gente faz com as crianças. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A Bíblia está me mostrando assim, 3 circunstâncias diferentes: pessoas fracas, pessoas doentes e muitas pessoas que dormem. E quando a Bíblia está falando isso, será que ela está falando de uma maneira racional, de uma maneira física, um sono racional? Está falando muitos que dormem. Está trazendo aqui a reflexão de um sono racional. Será que está trazendo aqui a reflexão para nós de pessoas doentes? Será que é uma doença da carne, uma doença racional, uma doença física? Será que aqui quando está falando de uma fraqueza física? Talvez, se você já acredita muito tempo, você deve estar na sua cabeça. Davi, é óbvio que não. Está falando do mundo espiritual, uma fraqueza espiritual, uma doença espiritual, um sono espiritual. Mas não é simplesmente algo espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico. O mundo em que nós vivemos. Não só tão real quanto o mundo físico, mas também legal. Não é legal de joia, não é legal de beleza, não é legal de curtir no Facebook, mas legal de leis. Assim como nós temos uma organização no nosso mundo, nós temos uma legislação, tem algo que rege a nossa cidadania. No mundo espiritual também é formado de leis. E eu quero te levar a refletir comigo o seguinte: o livro de 1 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve isso 56 anos depois da vida de Cristo na terra. E Paulo, ele escreve a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade, metrópole grega, uma cidade de destaque, e Paulo começa a escrever para a cidade de Corinto, para o povo da cidade de Corinto, durante os 3 anos do seu ministério, enquanto ainda morava em Éfeso. Presta atenção, porque pregar não é só falar, profetizar, mas é conhecer história. É importante que o crente conheça a história, para que ele esteja contextualizado da sua fé. Então Paulo ele escrevia para a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto pudesse se consertar. E Paulo escrevia lá da cidade de Éfeso, durante os 3 anos que ele exercia o ministério missionário na cidade de Éfeso. E qual era o objetivo da carta de Paulo para a igreja de Corinto? O objetivo de Paulo, irmão, era tratar de sérios problemas da igreja de Corinto. E esses problemas são informados dentro da carta. São problemas acerca da doutrina, são problemas acerca de conduta. Paulo começa a tratar o caráter da igreja de Corinto, conduta, e são problemas acerca de
pureza. Deus levanta Paulo para poder tratar com aquele povo. E, correndo na Bíblia, nós vamos ver algo muito importante. Paulo, no versículo 28, vai no versículo 28 da tua Bíblia. Eu tenho que provar para você tudo que eu estou falando pela Bíblia. Que é que nem um advogado, ele entra no tribunal para poder fazer defesa, ele precisa ter o quê? A peça do processo. Sem a peça do processo, o advogado não é nada, ele se perde, ele não consegue fazer a defesa dele. Ele tem que ter uma cola. A gente está no consultório odontológico, vou tratar um paciente, fazer um implante superior e inferior, fazer um protocolo. Eu preciso ter um planejamento. Então eu só falar para você ao Léo, sem provar na Bíblia, sem te fazer caminhar pela Bíblia, não tem efeito. Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Eu espero você abrir, não tem problema não. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só a parte A a gente vai ficar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 29. Parte B. Pois quem come e bebe. Vamos ler o versículo 29 inteiro. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Versículo 28, ele está mandando o homem, nós, nos examinarmos a nós mesmos. Paulo aqui, ele dá uma orientação à igreja de Corinto. Ele manda a igreja de Corinto, ao povo, começar a olhar para dentro de si. Porque ele começa a receber notícias de que a igreja de Corinto não caminhava mais de acordo com o Evangelho. E a missão de Paulo era o quê? Admoestar. A missão de Paulo era o quê? Era corrigir. Então Paulo começa a exercer a tarefa que Deus tinha colocado para ele. Admoestar a igreja. Perfeito. Paulo começa a escrever para eles, olha, começa a igreja de Corinto a olhar para dentro de si. Começa a ver as suas falhas. Começa a ver o seu desvio de caráter. Começa a ver a sua conduta. Começa a rever os seus pensamentos. Começa a refletir sobre si mesmo. Como tem sido o seu comportamento enquanto cristão. E olha que a gente está falando de uma era de 56 anos depois da vinda de Cristo. Talvez ali em Corinto, irmãos, tivessem pessoas que na sua infância, lá nos seus 10, na sua juventude, nos seus 20 anos, que agora estariam com 76, 66 anos de idade, tivessem até visto o próprio Cristo passar. Tivessem até escutado o próprio Cristo pregar em uma das praças, que Jesus era esse cara que pregava na praça. Não só dentro do templo, mas como fora dele. Olha só, um povo com defasagem, um povo com dificuldade na conduta do seu caráter, um povo com caráter distorcido, um povo que precisava ser corrigido, e era um povo que tinha visto Cristo pregar, um povo que tinha estado frente a frente de Cristo, porque eles só estavam 56 anos à frente de Cristo, era um povo que tinha vivido milagre, um povo que na sua família provavelmente alguém também tinha passado por milagre de Jesus, mas estavam com dificuldade na sua conduta cristã. Então você está entendendo o tema da mensagem? A gente vai tratar sobre amadurecimento cristão. E eu acho muito interessante que se tem algo que a gente sabe bem, são os nossos erros. A gente sabe quando erra, a gente sabe como erra, a gente sabe aonde erra, a gente sabe como erra. Mas é tão difícil a gente parar e começar a olhar para dentro de nós mesmos. O meu papel aqui não é vir te julgar ou te apontar, não, mas é fazer você enxergar de uma forma diferente. Graças a Deus eu não sou bobo, sou dentista, tá? Vai fazer você enxergar de uma forma diferente, olhando para dentro de si mesmo. Eu estou pregando para você o que diz a Bíblia, julgar a si mesmo. Paulo começa a falar para a igreja, começa a olhar para dentro de si mesmo. Quais são os seus defeitos? O que está faltando para você se tornar um cristão verdadeiro, um cristão perfeito, um cristão semelhante a Cristo, não diferente dele, não um cristão da boca para fora, não só um cristão de aparência, mas um cristão de integridade de coração. Glória a Deus. E aí vamos correr na Bíblia, está falando para nós examinarmos a nós mesmos, é o que Paulo escreve para a igreja, é o que Cristo fala para você hoje, olhar para dentro de si e ver onde estão os seus defeitos. Mas Cristo é tão organizado quando ele decide mudar, quando ele decide tocar no nosso caráter, tocar nas nossas atitudes, que a ordem de Deus para nós não é simplesmente parar e olhar para dentro dos nossos defeitos, mas a ordem de Deus é esquadrinhar. Abre sua Bíblia comigo, em Lamentações, capítulo 3, versículo 40.
Presta atenção, não é só olhar para dentro de você, examinar e ver, Deus, tenho esse e esse problema. Não. Deus é organizado quando Ele quer trabalhar no nosso caráter. Ele trabalha ponto a ponto. Lamentações 3,40 vai dizer: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos e voltemos para o Senhor. Esquadrinhar, examinar a si mesmo e esquadrinhar. Significado de esquadrinhar, vamos para o dicionário. Pego um todo bem grande, divido ele em mínimas partes e conheço cada uma delas. Quando a Bíblia está dizendo, olhe para dentro de si, veja, examine a si mesmo, julgue a si mesmo, se autoanalise, veja onde estão os seus defeitos. Deus não está mandando a gente fazer isso de uma forma generalizada, mas Deus manda em Lamentações 3,40 nós esquadrinharmos, é conhecer cada um dos nossos defeitos, conhecer cada uma das nossas falhas. Mas Davi, com qual objetivo? Para que nós possamos apresentar a Deus e Ele se aperfeiçoe em nós. Amém. A Bíblia vai dizer que o céu ele é tomado à força, e não é força de braço, não é força de academia. A Bíblia vai dizer que o céu é tomado à força, mas é força no mundo espiritual, força para transformação da mente, força para metanoia, força para mudança de caráter, força para mudança de atitude. Deus ele nos aceita, claro que nos aceita. E se eu falar algo diferente disso, é hipocrisia. Ele te aceita do jeito que você está, do jeito que é o seu desvio de caráter. Ele te aceita assim, mas isso não quer dizer que Ele vai continuar aceitando você se você quiser se manter assim. Tem até aquele louvor que a gente canta muito no Egito: vem filho amado, vem, como estás? Vem como está, mas tem mudança. A igreja de Corinto chegou até a Cristo, mas chega uma hora que Deus começa a usar Paulo para escrever carta e fala: ei, olha para dentro de si, começa a examinar, ver seus defeitos. Talvez aqui eu estou falando com um crente que tem defeito de ser muito nervoso, de ser muito estressado. Irmão, com nervosismo você não chega a lugar nenhum, só destruição. Talvez eu esteja falando aqui com um crente que tem problema no teu palavreado, é a boca suja. Talvez eu esteja falando com um crente aqui que tem um ciúmes possessivo. Talvez eu esteja falando aqui com um crente que tenha algum problema de desvio de caráter, não consegue honrar o teu esposo, não consegue honrar a tua mulher. Talvez eu esteja falando com um crente aqui que tenha um desvio onde não consegue dizimar e ofertar. Talvez eu esteja falando para um crente que não consegue assumir um compromisso com Cristo, um compromisso fiel com o reino. Eu não sei qual é a situação, onde é que você precisa se conhecer e esquadrinhar, mas o céu é tomado à força e Cristo te dá a oportunidade de julgar a si mesmo. Cristo te dá a oportunidade de conserto, assim como Ele usava Paulo para poder falar com a igreja de Corinto. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque em 1 João vai falar assim: filhinhos, é já a última hora. Nós vivemos os últimos tempos. Se antigamente já falavam isso, anunciando a volta de Cristo, que dirá hoje, onde a gente já caminhou no tempo, Cristo está muito mais próximo de voltar do que nós imaginamos. Irmão, está na hora de mudança de rota, está na hora de mudança de comportamento, está na hora de mudança de palavreado, está na hora de mudar aquilo que for necessário. Examine-se, esquadrine. E como a gente escuta pregar bastante a mensagem de Davi, Davi ele tomou uma atitude. Hoje, estudando o sermão, eu me lembrei da mensagem de Davi. Davi ele é jogado no campo, e ele é jogado com um tipo de armadura. Só que Davi, na hora que ele está com aquela armadura, ele olha para o gigante. Isso na história de 3 palavrinhas que eu te conto, é fato histórico. Quando Davi olha para aquela armadura dele, vê o tamanho do gigante, Davi ele começa a se autoexaminar. Davi começa a olhar para dentro de si mesmo, e ele vê: essa armadura não cabe em mim, essa armadura não condiz comigo, essa armadura não tem nada a ver com o meu corpo, não é com ela que eu consigo lutar. Davi decide trocar a armadura dele por aquilo que ele sabia instrumentar. E quantas das vezes, irmãos, nós carregamos peso que não é para estar conosco? E presta atenção no cenário onde Davi estava. Davi estava num campo de batalha, estava pronto para poder lutar contra um gigante, contra um exército filisteu. A situação de Davi era séria dentro do campo de batalha. Lembra que eu falei que nós também guerreamos no mundo espiritual, e não é contra a carne, mas é contra potestades, contra setas do maligno, contra demônios? Irmãos, nós estamos lidando com o mundo espiritual. Você lida com o mundo espiritual. E no mundo espiritual nós estamos em campo de batalha, assim como Davi estava com o exército filisteu.
E se você não começar a se autoexaminar, se você não começar a olhar para dentro de si, julgar a si mesmo, esquadrinhar todos os seus defeitos e apresentar a Deus, você vai ficar como Davi quando botou aquela armadura, pesado, com um fardo pesado. Vai ficar em estado de inércia. O que é estado de inércia? Estou parado e não consigo caminhar. Estou parado e não consigo andar. Com aquela armadura, Davi jamais ia conseguir se mover para derrotar o gigante. Davi teve que se autoconhecer para entender que ele precisava ir lá na tenda, trocar a armadura e pegar aquilo que Deus tinha preparado para ele. Está entendendo? Crente que anda com peso no campo de batalha que não serve para ele, crente que anda com doença espiritual, olha aqui, ó. Por isso dentre vós há muitos fracos, doentes e que dormem. Pecado, iniquidade e transgressão traz doença. Crente que não é obediente, ele se enfraquece. Vamos agora estudar ciência. Quando eu estou falando de enfraquecimento, a pessoa está fraca na saúde, ela abre o quê? Uma janela imunológica. O que é uma janela imunológica? Eu tenho meu sistema imunológico aberto para poder ser afetado por qualquer tipo de vírus ou bactéria. Assim funciona o crente que não se envolve com as coisas de Deus, o crente que não confessa, não diz o seu pecado, não se arrepende do seu pecado, o crente que não obedece às ordens de Deus por completo, não só aquilo que ele quer, mas por completo. O crente que não faz isso, ele está com o seu sistema imunológico todo aberto para o inimigo atacar. Você está me entendendo? Todo aberto para o inimigo atacar. O inimigo vai atacar onde? Na mente. O inimigo vai atacar na vida financeira e vai trazer doença. Fraqueza puxa doença. E doença leva ao sono espiritual. O que é o sono espiritual? É aquele crente que ele vem e volta da igreja, mas é como se nada tivesse acontecendo. A vida continua parada, a vida continua travada. Talvez você tenha uma doença na tua vida acadêmica, talvez você tenha uma doença na tua vida profissional, talvez você tenha uma doença no teu casamento. Davi, que tipo de doença você está falando? Defasagem, passagem de abertura para o inimigo, briga. Talvez você tenha uma doença na tua vida financeira. Bom para poder sair, pegar a casa, pegar o apartamento, nunca sai. Ora o casamento está bom, está tudo perfeito. Ora está aquela briga. Ora a vida financeira está ok, está perfeita, está andando. Ora baixa. Doença espiritual é o que paralisa o crente, é o que enfraquece, é o que leva ao sono da indolência. Então vamos lá. É o que leva ao sono da indolência. É aprender a trocar o fardo, irmão. Davi foi e trocou o fardo para poder entrar na batalha. É aprender a entregar para Deus todos os seus defeitos. É aprender a entregar para Deus, falar: Deus, tenho essa e essa dificuldade, trabalhe em mim. Trabalhe em mim, porque eu não quero ficar fraco, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar caído no campo de batalha. Se Davi não tivesse se autoconhecido, se auto-julgado naquele momento, entendido que aquela armadura não era para ele, sabe o que ia acontecer? Ele ia ficar parado no campo de batalha. E parado ele ia levar flechada. Quanto crente aqui não está levando flechada no campo de batalha, não está parado, não está levando tantas setas do inimigo e não consegue se movimentar, não consegue ter vitória, a vida está travada. Sabe por quê? Porque tem doença em alguma área da vida. Talvez você esteja se identificando com isso. E Davi, por que você está trazendo essa mensagem? Porque eu tenho certeza que Deus quer mudar o teu cenário. Eu tenho certeza porque Deus quer mudar o teu quadro. Vamos continuar na mensagem, vamos andando. Então, sabe o que? Pega para eles abaixarem um pouquinho lá, não vem lá. Então, o que a gente aprende com isso? Que Deus nos ensina com a história de Davi que nós precisamos tomar uma atitude. Atitude de auto-examinar-se. É necessário tomar uma atitude. Irmão, não espera mais. Toma uma atitude de mudança hoje. Coloque os seus defeitos, escreva, esquadrinha para Deus. Senhor, eu tenho esse defeito, eu preciso aqui, preciso entrar no campo de batalha, preciso ter vitória. Me ajuda, Pai, a melhorar. Irmão, está na hora da gente ir para cima do inimigo, não ficar mais inerte no campo de batalha. 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Em qual estágio de derrota você tem se encontrado? Desculpa, mas a mensagem que Deus manda trazer. Está no estágio de fraqueza, está no estágio de morte, que é o estágio de sono. Que a Bíblia vai falar de dois tipos de sono para nós: o sono do pecado, que é o afastamento de Deus, o sono eterno, que é aquele que se afasta de Deus, e o sono da indolência, que é do crente que vai se esfriando. Eu não sei em qual estágio você está, se é no estágio de fraqueza, se é no estágio de doença, se é no estágio do sono da indolência, mas Deus está te chamando hoje porque Ele quer trabalhar em Ele, Ele quer te ver vitorioso.
Não queira fazer parte desse grupo de fraco, de doente, de que dorme. Mas queira fazer parte daquele que se levanta como soldado. Queira fazer parte daquele que sabe lutar, daquele que sabe mexer nas suas armas. E quando nós dormimos, irmãos, nós entramos em estado de inércia, como eu falei. Estado de inércia não me permite ver o que Deus tem para mim, não me permite ouvir as promessas de Deus, não me permite falar sobre o amor de Deus, e muito menos me permite sonhar sobre o que Deus tem para mim. Versículo 31 vai dizer o seguinte: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando a Bíblia está falando nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, está falando o quê? Cristo nos dando a oportunidade de nos analisarmos. Porque se eu não corto mal pela raiz, se eu não confesso para Deus aquilo que está em oculto, se eu não começo a caminhar da maneira correta, eu estou dando espaço para o inimigo entrar. E o objetivo do inimigo na vida da pessoa é o quê? Envergonhar. É destruir casamento, é destruir vida financeira, é destruir todas as áreas, vida de trabalho, destruir tudo, vida espiritual principalmente. O objetivo do inimigo é te colocar em situação vexatória. Então, para que você não fique em situação vexatória, Cristo deixa para você a orientação na palavra: olhar para si mesmo. Comece a julgar a si mesmo, para que haja uma mudança dentro de você. E aí nós podemos pensar o seguinte: que Deus nos orienta a termos constantes auto-reflexões. Deus nos orienta a sempre olharmos para dentro de nós. É tão fácil, às vezes, quando a gente pega e a gente começa a citar os erros do outro, porque às vezes é tão mais fácil a gente olhar para o outro que está à frente, ele está mais exposto. Mas é difícil quando a gente começa a olhar para nós, começa a falar assim: Deus, eu acho que eu tenho aquela pontinha de possessividade, eu acho que eu tenho aquela pontinha de insegurança, Deus, eu tenho aquela pontinha de infidelidade, Deus, eu tenho aquela pontinha de desobediência, Deus, eu tenho aquela pontinha de lascívia, Deus, eu tenho aquela pontinha de pecado. É tão difícil a gente fazer essa autoanálise, mas Deus te chama para fazer isso hoje, porque Ele quer te dar vitória. Vamos correr. Eu quero que você pense agora: como tem estado a sua vida? Como tem estado essa terra, esse coração? Cristo quer trabalhar nele. Cristo quer trabalhar. Siga o conselho bíblico, examine-se, julgue-se a si mesmo. E aí, como é que tem estado aí dentro? Sabe por quê? Porque tem muito crente que vive. Lembra aquela época? Isso virou uma comédia, né? Aquela época, acho que foi aquela novela Gabriela da Globo, que falava: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim e vou morrer assim. Gabriela, foi uma comédia, né? Todo mundo usava isso na igreja para poder falar. Porque tem muita gente que entra na igreja e pensa assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Porque esse é o meu jeito, esse é o meu caráter. Não. Eu acho que dessa maneira está certo. Eu tenho que levar meu marido e minha mulher na rédea, porque se eu soltar já era, né? Tem gente que pensa assim: não vou dizimar não, vou criar meu filho dentro de uma bolha. Irmão, não é assim. Deus quer te dar autoconfiança, Deus quer te dar poder para acreditar em si mesmo, Deus quer te dar chance de alcançar vitória. Glória a Deus. Deus quer te dar, mas para isso precisa de mudança. Não dá para ser crente, Gabriela, né? Vamos continuar. O Evangelho, ele é o mesmo. A Bíblia, ela é a mesma. Deus é o mesmo. Ele não mudou. E a oportunidade de vitória continua esperando, mas precisa de mudança. Então, não queira fazer parte desse povo que dorme, desse povo que tem doença espiritual, desse povo que tem fraqueza espiritual. Queira mudança. Queira chamar a mudança de Deus para você. É tempo de atitude. Nós estamos na metade do ano. Parecia que ontem estava iniciando o ano. Chegamos no segundo semestre, terceiro trimestre. Olha como o tempo está andando. Talvez você tenha planejado lá algo no começo do ano. Senhor, eu quero minha família assim. Senhor, eu quero mudar de casa. Senhor, eu quero me envolver mais. Senhor, esse ano eu quero aprender a dizimar. Senhor, esse ano eu quero aprender a ofertar. Senhor, esse ano eu quero alcançar aquele sonho. Senhor, esse ano eu quero aquele projeto. Senhor, esse ano eu quero aquele carro. Senhor, esse ano eu quero ir para aquele lugar. Senhor, esse ano eu quero aprender a fazer algo especial dentro do teu reino. E
talvez você ainda não tenha alcançado. Deus está dizendo para você hoje, ainda é tempo de tomar atitude. Aleluia. A gente está no meio do ano, tem mais meio ano, mas ainda é tempo de tomar atitude. Tome uma atitude de mudança. Sabe por que eu estou pregando isso? Agora eu vou te mostrar como o Novo Testamento se liga ao Antigo Testamento, não só em ordem cronológica, como Deus consegue ligar os dois. Abre sua Bíblia comigo lá no Novo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12. Davi, por que você está batendo tanto na tecla? De olhar para dentro de mim mesmo, de escrever no papel todas as minhas defasagens, de escrever no papel todos os meus erros, tudo aquilo que eu preciso melhorar aqui. Isso significa o quê? Esquadrinhar, é a ordem química, Lamentações 3:40. Esquadrinhar, escrever os seus erros e apresentar a Deus, para que você possa se tornar um cristão em estado perfeito. Deuteronômio 11:12 vai explicar o motivo disso, porque você deve se esquadrinhar, o porquê você deve auto-julgar-se, o porquê você deve se analisar. Como assim? Deuteronômio capítulo 11, versículo 12. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Eu vou ler de novo, você vai guardar esse versículo. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus, guarda a palavra terra e os olhos do Senhor teu Deus. Os olhos do Senhor teu Deus têm estado sobre ela continuamente, desde o princípio até o final do ano. Quando a Bíblia está tratando aqui a palavra terra, ela não está falando terra no sentido literal. A Bíblia trata aqui terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. A Bíblia está se referindo a coração. Quando fala terra, está falando do coração do Filho de Deus. Quando fala terra, Deus está se referindo ao teu coração. Ao teu coração, Aline, ao teu coração, Josa, ao teu coração, Deil, ao teu coração. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. O teu coração que o Senhor teu Deus tem cuidado. Ele tem cuidado e tem o quê? Observado. Está dizendo aí, os olhos do Senhor têm estado continuamente sobre ele. Estou falando de coração, estou falando terra, estou falando de coração. Quando eu falo os olhos do Senhor estão continuamente sobre ela, eu estou falando sobre um ato de vigia. Ninguém compra terra sem intenção de construção. Toda a terra valoriza a longo prazo. Certo? E quando a Bíblia está falando de terra, a Bíblia está falando de coração, e a Bíblia está falando que o Senhor teu Deus tem olhado sobre ela. Isso significa o quê? Deus olha o teu coração como boa terra e escolhe cuidar dele de perto. Escolhe Ele mesmo vigiar o teu coração. Só que essa terra precisa estar saudável. Essa terra precisa se examinar. Sabe por quê? Deus tem um plano, irmão. Deus falava comigo enquanto eu ainda terminava de escrever a mensagem, finalizar a mensagem. Fala para a minha igreja que eu ainda vou realizar sonho. Fala para a minha igreja que é para a gente voltar a sonhar. Mulheres que deixaram de estudar, deixaram de crescer profissionalmente, abriram mão por conta da família. Deus está falando que vai dar faculdade. Deus está falando que ainda vai dar empresa. Deus está chamando você para sonhar. Deus está chamando você para planejar. Deus está chamando você para viver promessa. Deus está chamando você para construir sobre a sua terra, sobre o seu coração, sonhos. Mas presta atenção nisso. Talvez você pense assim: Davi, um sonho tão alto. Deus nunca nos faz ver algo tão alto e tão grande que Ele não possa nos dar. Glória a Deus. Se Ele te fez ver alto, se Ele te fez sonhar grande, é porque Ele vai te dar, Ele vai te conceder. Senhor, aquela casa tão grande, aquela casa tão longe, aquela casa tão bonita. Senhor, aquele carro, Senhor, aquele trabalho, Senhor, aquele filho. Senhor, a mudança de situação dentro da minha casa, aquele mover que o Senhor precisa fazer, tirar fulano, entrar ciclano. Deus está falando, é tempo de sonhar. Senhor, o casamento, a família, Deus está falando para você, Senhor, a salvação da minha filha. Senhor, a mudança financeira da minha vida. Eu preciso viver, Deus está falando, é tempo de sonhar. É tempo de sonhar. Mas é tempo de mudar algumas coisas dentro da tua terra. Sabe o que eu acho mais interessante com isso? Terra eu compro para construir. Coração, Deus cuida, Deus vigia para te fazer sonhar. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado e tem olhado do início ao fim do ano.
Coração que o Senhor teu Deus tem cuidado e tem vigiado do começo ao fim do ano. Deus quer fazer com que você construa sonhos. Vamos andar em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Talvez você já tenha escutado esse versículo. Vai falar o seguinte. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Falei sobre examinar a si mesmo, esquadrinhar os teus defeitos e apresentar ao teu Deus para que tenha mudança de caráter, para que não continue com a doença, para que não continue no sono de indolência, para que não continue na fraqueza espiritual. Falei sobre terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Agora eu vou falar sobre a construção, sobre Deus fazer você sonhar mais alto. Vamos lá. Todo espaço que tem terra prevê uma construção. E Deuteronômio 22:8 vai falar o seguinte: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Eu vou ler de novo. Deuteronômio 22:8. A gente falou sobre terra, falou sobre coração, nós estamos falando sobre sonhos e projetos. E agora que Deus vai mostrar para a gente um exemplo de construção para esses sonhos e projetos. Está falando de uma construção civil, primeiro versículo. Quando você construir uma casa nova, Deus está te chamando o quê? Para viver um novo, um sonho novo, um projeto novo. Faça um parapeito em torno do terraço. Quando eu leio essa parte do versículo, faça um parapeito em torno do terraço, sabe o que eu consigo ver? Que quando Deus nos chama para sonhar, quando Deus nos chama para planejar, para projetar, Deus nos chama para ver por completo. Quando eu construo e eu tenho um terraço, aqui em casa nós temos dois, nós temos visão geral. A gente consegue ver o que está perto e o que está longe. Daqui eu consigo ver até a Serra da Cantareira, consigo ver Alexandria, ver tudo. Terraço é lugar alto. Terraço é lugar onde eu tenho visão ampliada. E Deus chama você para enxergar o alto. Deus chama você para sonhar o que talvez agora esteja distante. Deus chama você para sonhar no terraço, não é de baixo. Deus te chama para planejar o que é alto, o que é grande. Então vai falar sobre um terraço. Vamos lá. Vai falar sobre um terraço. Far-lhe-ás um terraço. É uma ordem de construção que Deus dá aqui nessa passagem. Aplicando para a nossa vida, analogia para a nossa vida de crente. Far-lhe-ás um terraço é aprender a sonhar alto, aprender a planejar alto, viver a promessa, saber contemplar de uma forma melhor. Só que nesse versículo nós podemos nos atentar para algo muito importante. Vai falar para construir um terraço para que não haja derramamento de sangue sobre essa casa. Caso alguém suba no terraço dessa casa, não haja derramamento de sangue. Caso você comece a viver a promessa não simplesmente passe pela sua vida e não seja de forma plena. 5 minutos? 5 para as 8. 5 para as 8, eu termino. E não simplesmente passe pela sua vida. No direito, para a gente poder articular algum crime, julgar alguma coisa, nós temos 3 passos muito importantes. Camilo está estudando direito, sabe? Negligência, imprudência e imperícia. O que é negligência? É a omissão de uma conduta esperada por uma determinada ação. Eu sei que algo ruim pode acontecer, mas eu não faço nada para evitar. Isso é uma negligência. Tem a imprudência. A imprudência é quando eu tomo uma ação, uma atitude sem cautela, sem pensar, sem atenção. E tem a imperícia. A imperícia é o quê? É uma ação equivocada, uma ação que você toma, acaba saindo errado. Por quê? Porque você não tem aptidão, você está inapto, por falta de técnica. Então presta atenção. Negligência, imprudência e imperícia. Quando a Bíblia fala sobre fazer um terraço, é uma ordem de construção. Fazer desse terraço um parapeito. O que significa isso, Davi? Fazer desse terraço um parapeito. É uma ordem que Deus nos dá. O que é aqui? O seguinte, um parapeito. É um cuidado para que nós não possamos ser negligentes. Quando a promessa chegar na sua vida, o que acontece? Você precisa estar preparado.
Você precisa estar preparado para viver aquilo. Não pode ter doença espiritual. Não pode ter fraqueza espiritual. Tem que estar preparado. É a mesma coisa de uma criança subir num terraço, não ter um parapeito, ela dá um pulo e sai de lá. Vai ter sangue sobre aquela casa. Vai ter culpa sobre aquela casa. Quando a bênção chegar, quando a promessa chegar na tua vida, que você sonhou tão alto, que você sonhou tão grande, irmão, você tem que ter estrutura para poder aguentar. Você tem que ser prudente, você não pode ser negligente. O que significa isso, Davi? Ter estrutura é ter uma vida curada. O que significa isso? É ter uma conduta correta. É ter se autoanalisado para hoje poder ser referência. Sabe uma frase muito interessante que eu li esses dias? É que nós somos a Bíblia e o mundo lê. Que tipo de cristão você tem sido? Está na hora de se autoanalisar. Deus tem promessa. Ele quer fazer no teu coração planos, projetos, quer construir essa casa, mas sua terra precisa estar boa. Você precisa ser prudente na hora de sonhar. Deus só concede bênção para crente que anda em retidão. E a bênção só se mantém em plenitude na vida do crente que tem uma conduta irrepreensível. Então é importante construir uma casa, colocar um parapeito. É saber segurar a bênção. É não ter pecado, é não ter iniquidade, é não ter transgressão, é não ter falha de conduta, não ter falha de caráter. É viver em plenitude. E para terminar, eu quero que você reflita nessa mensagem e entenda que Cristo precisa trabalhar no seu coração. Ele precisa trabalhar nessa terra. Só que para que isso aconteça, você precisa se autoanalisar. Se a gente vai para a Bíblia, irmãos, mais uma vez, nós vemos que Cristo chama para poder caminhar com eles aquele de coração puro. Sabe por quê? O texto de Hebreus 11, onde está falando sobre a última ceia de Cristo, vai dizer o seguinte, muito interessante, meu irmão. Vai falar que Cristo estava para tomar uma atitude de ser crucificado, de se entregar por nós no dia seguinte. Era o dia que ele iria ser crucificado. Tudo depende de uma atitude, você está vendo? Você está entendendo? E Hebreus 10, 22 vai falar sobre o momento da última ceia de Cristo com os seus discípulos. E para a última ceia, sabe o que Cristo faz? Coloca Judas para fora e chama 11 para ter comigo. Cristo tinha 12 discípulos, mas Judas se afasta. Cristo convida Judas a se afastar e chama os 11 mais íntimos dele. Hebreus 10, 22 vai dizer assim: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência. Sabe por que Cristo resolve chamar só 11? Porque ele contemplava o coração desses 11 e sabia que era um coração que gostaria de ser tratado por ele. Na última ceia, Cristo só chama 11. E hoje Cristo está te chamando para ter um coração tratado. Hoje Cristo está te chamando para ter uma terra tratada, construir com prudência, colocar para Ele os teus defeitos, porque Ele quer consertar a você. Coração tratado, né? É tempo de termos corações tratados. É tempo de termos uma terra tratada. E não é só falar para Deus: Senhor, fiz isso, é confessar. Pastor e a pastora está aí, pronto para poder aconselhar você, para poder fazer você passar por um curso, é saber confessar. O pecado ele sai de mim, a iniquidade, a doença, a sonolência espiritual sai de mim a partir do momento que eu confesso. Olha só que interessante. A gente vê algo muito interessante na Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Por que Deus dá mais oportunidade para Davi e não dá tanta oportunidade para Saul? Sabe por quê? Porque Deus ele é onisciente e ele consegue contemplar o coração de Davi enquanto ele ainda pecava, mas ele consegue contemplar o coração de Davi lá na frente, quando Davi está escrevendo Salmo 51 e falando: Senhor, não afasta de mim a tua presença. Deus consegue contemplar o coração de Davi e o coração arrependido. E por que Deus não dá tanta oportunidade para Saul? Porque Deus consegue contemplar o coração de Saul lá na frente e ver que não é um coração com arrependimento, e ver que é um coração que não quer transformação, quer sonhar, mas não quer ser tratado, quer sonhar, quer alcançar a bênção, mas não sabe se autoanalisar, se auto-julgar.
você erra, se falta teu dízimo hoje, se você tem um desvio de caráter, se você tem uma falta de confiança, se você é muito estressado, se você tem muita fofoca, se a mentira vai parte da sua vida, não importa. Da vida de Davi fazia parte do adultério, mas Deus contempla o coração dele, vê lá na frente um coração arrependido, e vê um coração, uma terra que quer ser tratada, e Deus dá mais uma chance para Davi, o torna segundo o coração dele. Glória a Deus. Deus vê Davi escrevendo: Pai, não afasta de mim, lá no Salmo 51, a tua presença. Queira secundar, apresentar-se a Deus com o coração esquadrinhado, para que Ele possa trabalhar dentro de você. Amém? Eu quero orar por você. Se coloca de pé, fecha os teus olhos. 8 minutos. Feche seus olhos. Esqueça agora teu celular um pouquinho. Se você está do lado de alguém, esquece. Abre tuas mãos, sem mão cruzada. Nós vamos orar agora para que Deus trate no teu coração, para que Deus trabalhe na tua terra, porque Deus quer dar bênção. Olha o que Deus falou hoje: tem plano, tem projeto, mas tem que tratar no coração. Leve teu pensamento à frente agora. Pai, nos colocamos em tua presença, Senhor. Nos colocamos em tua presença e reconhecemos a tua magnitude, reconhecemos o teu poderio, reconhecemos que tu és a estrela da manhã, reconhecemos que tu és o filho de Davi, tu és o alfa, tu és o ômega, e fora de ti não há outro Deus. Pai, rogamos agora para que o Senhor venha estar neste momento escutando a nossa oração, escutando o nosso clamor. Senhor, nós te pedimos agora, contempla o nosso coração, Senhor. Olha para dentro de cada coração aqui que está sendo apresentado com as mãos levantadas. A tua palavra fala que o Senhor conhece. Contempla, Senhor, cada mente agora que se propôs, ó Deus, a ter um coração esquadrinhado, a colocar os teus defeitos no papel, a esquadrinhar no papel, Deus, cada um dos defeitos, cada um dos desvios, cada um dos pecados, das iniquidades e transgressões. Pai, é um povo que busca transformação. Pai, é um povo que busca sonhar. Pai, é um povo que busca alcançar promessa. Pai, é um povo que busca alcançar bênção. Senhor, contempla cada coração. Senhor, ajuda a esquadrinhar. Senhor, ajuda a mudar. Senhor, ajuda a ser transformado. Nós te pedimos, Senhor, nós rogamos para ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser transformado. Pai, continua cuidando do nosso coração. Pai, continua cuidando da nossa terra. E faça-nos alcançar com prudência. E faça-nos alcançar com obediência tudo aquilo que o Senhor já planejou para nós. Em nome de Jesus, trabalha na nossa terra, Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. Aplauda ao Senhor.